Agora, porém, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Diga assim: o pecado que habita em mim. Faça isso comigo para você não se esquecer mais. Pegue assim na sua mão, belisque a sua carne aí, dá uma beliscadinha boa para você sentir. Faça aí, irmão. Vai, tem gente. Isso, belisca. Fala assim: há pecado nessa carne. O texto está dizendo: agora não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Versículo 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne. O apóstolo Paulo agora começa a dar nome às coisas. Ele fala: não sou eu, mas quando eu estou falando de mim, eu estou falando da carne. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Tem gente que fala assim: ai meu Deus, o demônio está querendo me pegar de novo. O demônio está vindo em cima de mim. É o capeta, pastor, ora por mim que eu estou cheio de capeta. Está nada, irmão. É a tua carne que está cheia de problemas, está cheia de sem vergonhice. Está escrito aqui: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem. Volta lá, irmão, deixa eu ter. O querer o bem está em mim, mas não o efetuá-lo. Próximo versículo: pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Versículo 20: ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. 21: acho então esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então a verdade que eu e você temos que entender é que quando você entregou sua vida para Jesus, há um homem interior aqui, o seu verdadeiro homem, o verdadeiro João, o verdadeiro Pedro, a verdadeira Maria, a verdadeira Joana, o verdadeiro Antônio. O que você vive na carne não é o verdadeiro você. O seu verdadeiro você é aquele que foi restaurado pela obra da cruz em Cristo Jesus. Portanto, a primeira coisa que você tem que fazer quando você tomou uma decisão de viver uma vida de santidade, não é mais ficar com aquela ladainha melancólica que muitas pessoas falam: eu não aguento mais, porque esse pecado, porque essa dificuldade, porque eu não sei mais como vencer isso, porque... Não, irmão! Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quando você fica com essa ladainha dizendo que a sua carne, que a carne é fraca, a carne é fraca, na verdade você é aquilo que você pensa de você, está escrito em Provérbios. Mas quando você toma uma postura, em primeiro lugar, a primeira coisa, de fé, crendo: sabe quem eu sou? Eu sou lavado no sangue de Jesus. Eu sou ungido de Deus, eu sou capacitado, há um poder de Deus em mim. Eu não sou essas tentações, o que eu sou é o que Deus disse que eu sou, e eu sou filho de Deus. E a primeira coisa que você tem que fazer é ter essa postura, essa atitude, de dizer isso para você mesmo. Olha o que está escrito em 1 João capítulo 2, no versículo 16. O que é essa sujeira do mundo? Esse texto de 1 João capítulo 2 vai nos mostrar 3 categorias das quais nós precisamos vencer. Todos os pecados que se possam nomear estão classificados nessas 3 categorias. Primeiro, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Diga assim comigo: concupiscência da carne. Vamos trocar essa palavra difícil, concupiscência, por desejo. É a mesma coisa, sinônimos. Diga: o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Essas são as 3 categorias de pecado que nós temos que vencer. Quando se fala de desejo da carne, está relacionado com as impurezas, com a prostituição, com as mentiras, com os enganos, com as práticas que eu faço, obedecendo a esses desejos dessa carne. Quando fala de desejo dos olhos, está falando sobre as cobiças, as invejas, os ciúmes, os pecados que constantemente, frequentemente temos que lidar com ele todos os dias. E a soberba da vida fala da arrogância, do orgulho, da vaidade, da atitude que uma pessoa tem quando é confrontada com o pecado,
com o seu erro e ela se defende em vez de abaixar a cabeça e dizer é verdade. Você quer ver um exemplo? A pessoa pode estar fazendo o que for de errado no mundo. Ela pode estar acabando com o seu casamento por causa da bebida, destruindo seus filhos, destruindo o seu futuro. Se você chega para a pessoa e vai tentar mostrar para ela que ela está errada no que ela está fazendo, a tendência dessa pessoa é dizer assim, você não manda na minha vida? Quem é você para falar de mim? Por que você está mostrando isso? Eu sei o que eu faço, o dinheiro é meu, eu trabalho. Quem já ouviu esse tipo de coisa? Ou o cara fala, o que tem? O que você tem a ver com isso? Sabe o que é isso, irmãos? Soberba da vida. A pessoa não aceita ser confrontada com o pecado. E todos os dias nós vamos enfrentar esse tipo, alguma dessas áreas, ou quem sabe as três juntas. Em Romanos capítulo 8, do 5 ao 8, vamos lá comigo. Romanos capítulo 8, do versículo 5 até o versículo 8, e depois do 13 ao 16, diz assim: pois os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então agora, depois que o apóstolo Paulo mostra no capítulo 7 de Romanos a luta que ele tem dentro dele, ele traz esse texto que nos elucida. Existe uma crise, existe um dilema, existe uma luta dentro de nós, sim ou não? Mas agora o apóstolo Paulo traz para o seguinte, da seguinte maneira: os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Sabe o que ele está dizendo? A decisão é sua. Porque as pessoas que estão no mundo, elas não têm a opção de escolher as coisas do Espírito, porque o seu espírito não está recriado. Elas nem entendem que estão fazendo alguma coisa errada. A capacidade de entender que o que eu estou fazendo é certo ou errado é a capacidade que vem do Espírito Santo de Deus, que te fez uma nova criatura e te faz entender o que você está fazendo está errado. Amém? Então o fato de ter o dilema, se você tem esse dilema, é porque você é nascido de novo. Se você tem o dilema de não se conformar e ficar, meu Deus, eu não quero fazer, mas eu faço e fiz e não ia fazer, acabei fazendo, como é que é isso? Esse dilema é próprio dos filhos de Deus. Mas o apóstolo Paulo agora traz no capítulo 8 dizendo o seguinte: a escolha é minha. Ou eu vou pender para os choros e as clamores da carne, ou eu vou pender para o que o Espírito quer. Olha o que na sequência do texto, versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte. Veja bem, no dia que você entregou a sua vida para Jesus, teu espírito foi recriado, Deus te deu o poder de escolher o que você quer. Pastor, eu posso fumar? Pode. Posso beber? Pode. Posso usar droga? Pode. Posso adulterar? Pode. O que eu não posso? Nada. A Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer o que eu quiser. Só tem um detalhe. A inclinação da carne gera o que, irmãos? Diga mais forte. Quando eu decido fazer as coisas na carne, quando eu decido obedecer os desejos dessa carne, qual é o resultado? Pastor, mas eu pequei e não morri. Graças a Deus, senão você seria um fantasma aqui. Se o que eu faço na carne gera morte, por que eu pequei e não morri? Essa morte tem um sentido muito mais abrangente do que o que a gente limitadamente pensa que é deixar de ter essa vida terrena. Essa morte fala, inclusive, de deixar essa vida terrena, mas ela também fala de uma morte espiritual, onde eu vou passar a minha eternidade no inferno, e ela também fala de morte de outros aspectos da minha vida. Morte de sonhos, morte de projetos, morte de planos, morte de projetos que eu estabeleci, morte na família. Irmãos, eu não preciso perguntar quem já passou, mas você sabe o que é viver um inferno dentro de casa? Sim ou não? Você sabe o que é passar momentos de angústia dentro de casa, porque ninguém se entende, porque tudo que se fala se distorce, porque é um brigueiro, é uma confusão. Sabe o que é isso? Sabe como é que a Bíblia chama isso dentro de casa?
é uma espécie de morte. É a morte da paz, é a morte da comunhão, é a morte da harmonia dentro do lar. E sabe de onde foi gerado isso? Porque em algum momento, alguém daquela casa decidiu fazer as coisas da carne. Seguindo o texto, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Se quando eu decido fazer o que a carne está pedindo para fazer, eu faço, ali naquele momento eu plantei uma semente de morte. Se a minha carne quis que eu me prostituísse, que eu olhasse na internet o que eu não devia olhar, naquele momento eu plantei uma semente de morte. Se na hora que eu contei aquela mentira eu decidi contar e fui tentado e acabei contando, eu plantei uma semente de morte. Agora, quando eu decido plantar uma semente de obediência ao que o Espírito quer, sabe qual é a consequência que eu vou colher? Vida e paz. Vida e paz. Aonde eu chegar, a morte vai ser gerada, vai ser minimizada, literalmente detonada, porque a vida dentro de mim vai sobrepujar a morte. É quando você está perto de pessoas que você sente como é gostoso estar perto de você. Quando eu estou com você, eu sinto uma paz. Sabe o que é isso? É a vida e a paz colhida na vida daquela pessoa, porque ela decidiu por santidade. Agora preste bem atenção nisso. Às vezes a tentação pode durar um dia inteiro. Um momento de tentação para você fazer as coisas da carne pode durar várias horas. Um momento de prazer, quando você decide fazer o que a carne quer, é curtíssimo, irmãos. E as consequências são longas. Agora, eu posso acabar com a perturbação da tentação quando eu tomo a decisão de fazer o que eu verdadeiramente quero, porque eu sou lavado no sangue de Jesus. E quando eu desisto da tentação e não faço, imediatamente a paz do Senhor entra no teu coração e vida se manifesta a teu favor. É uma bênção que pastor nenhum pode dar, autoridade nenhuma pode dar, a não ser a tua decisão. Você sabe, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Crente mal-humorado, crente de cara feia, crente perturbado, crente invocado, crente macambúzio. Você lembra dessa palavra? Uma palavra que a gente criou há uns meses atrás. O que é isso? Também não sei, mas é uma coisa ruim. Crente que não quer ver o outro, não tenha dúvida, é pecado. É porque decidiu fazer o que a carne queria e não o que o Espírito queria. Crente que vive brigando com o outro, não tenha dúvida, é pecado. Só te dou um conselho. Não chegue para alguém mal-humorado e diga que você está em pecado, né? Não vai dar certo isso aí, irmãos. Só ore pela pessoa. Diga, Deus, tenha misericórdia.